Olá, professora e professor! Hoje o assunto principal é música. Musas e Músicas, a mulher por trás da canção, fala do papel das mulheres como musas, da origem das musas na antiguidade, dos grandes compositores da música brasileira e do processo criativo. O livro é de autoria de Rosane Queiroz, jornalista com experiência na edição de revistas de grande circulação, produtora de conteúdo e consultora editorial, além de autora de outros livros. A obra, aliás, é fruto de sua experiência como jornalista e mescla informações sobre as musas com as mulheres que estão por trás delas nas letras da MPB, a música popular brasileira. Traz também entrevistas que a autora faz com essas musas da vida real. É um livro para conhecermos a música brasileira como cultura, a mulher como fonte inspiradora e curiosidades sobre as inspirações femininas de grandes compositores da nossa história. Rosane Queiroz nos revela 13 musas consagradas em músicas de sucesso, explicando os motivos pelos quais viraram inspiração para os compositores. Em seguida, ela nos traz entrevistas com essas mulheres na atualidade. Ao final, também elenca no penúltimo capítulo do livro 10 musas fugazes e no último, outras 10 musas fictícias. Que tal conhecermos agora algumas atividades baseadas na leitura do livro? No livro, a autora nos conta que a palavra música deriva de musa, ou seja, há uma relação etimológica entre os temas centrais da obra, as canções e as mulheres que as inspiram. Música tem origem na expressão grega musikétechne, que significa a arte das musas. É um dado bastante curioso que pode nos despertar para a ampliação dessa curiosidade. Tal qual a etimologia da palavra música, outras tantas nos levam a origens bastante curiosas e interessantes quando pesquisamos. E isso pode render uma atividade com os estudantes. Podemos usar como base da pesquisa algumas palavras das letras das músicas citadas no livro. Cada estudante ou grupo de estudantes pode escolher uma letra de música e, dentro dela, escolher a palavra que mais gostaria de conhecer sua origem e fazer a pesquisa. Buscar sua definição em um dicionário etimológico que também pode ser encontrado na internet. Depois da pesquisa, cada estudante ou grupo conta o que achou e divide com a sala para que se surpreendam com a descoberta. Durante a leitura, seria muito interessante ler o texto e as músicas que ele reproduz, comparando as diferenças entre os dois tipos de texto, o informativo e o lírico. Quando a autora conta sobre as músicas, seus autores e suas musas, ela está informando. Já as músicas e trechos que ela reproduz têm o papel de transmitir e gerar emoções, trazendo o lírico para o livro. Vamos entender as diferenças entre textos e instigar os estudantes para que as encontrem e reflitam sobre elas. Essas são algumas características importantes que podem ajudá-los na pesquisa. Objetividade versus subjetividade. Razão e emoção. Clareza e figuras de linguagem. Os textos jornalísticos e informativos são mais objetivos, racionais e claros, enquanto os textos poéticos trazem mais subjetividade, emoção e figuras de linguagem. Uma outra atividade complementar é reproduzir as canções em sala, e isso pode ser feito até com o celular, e discutir os diferentes estilos e movimentos musicais presentes, tropicália, bossa nova, samba e muitos outros. Os alunos podem pesquisar cada um deles e dividir com a classe. Um dos recursos que o livro proporciona e pode ser aproveitado pelos estudantes em ações práticas é o gênero entrevista. Na obra, a autora traz várias entrevistas com as musas que ela revela. Mas o que é a entrevista jornalística? Uma entrevista começa pela escolha do entrevistado, alguém que trará novas informações sobre o tema. Feita a escolha, pesquise sobre o entrevistado, elabore as perguntas e então marque a conversa, que pode ser presencial, por telefone ou interação digital. Feito isso, é hora de ouvir o que foi gravado, porque é muito importante gravar, além de anotar as respostas, para termos a máxima precisão e fidelidade. Depois, é hora de escrever. A entrevista pode ser escrita em formato de perguntas e respostas, ou em um texto corrido. Os temas podem girar em torno do próprio livro e seria interessante uma aula inteira para essa reunião de pauta. Que tal sugerir que o tema geral seja: qual é a sua inspiração? Você tem um muso ou uma musa para a sua vida? O livro trabalha a ideia de musa ligada à música. Trata-se de um tipo de inspiração para criar letras melódicas. Porém, o conceito de musa e muso pode ir além disso. Vem da ideia de alguém que nos inspira de alguma maneira, não necessariamente apenas para escrever músicas, mas para outras formas de arte e para a nossa vida cotidiana. Para essa atividade, vamos trabalhar de perto com os professores de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, para que nos ajudem a entender a ideia de musas e musos como personalidades que influenciaram e influenciam a história dos povos, nas mais diversas áreas.
Podemos elencar esses personagens inspiradores nas causas humanitárias, nas causas ambientais, na luta pela saúde das pessoas, na luta pela liberdade e na área educacional, por exemplo. A sala pode ser dividida em grupos e cada grupo escolhe uma dessas áreas para fazer sua pesquisa. A ideia é que cada grupo apresente o que pesquisou e todos reflitam sobre a importância de termos exemplos para evoluirmos enquanto sociedade. Nesta próxima atividade, vamos exercitar nossos conhecimentos matemáticos para fazer uma enquete na escola, com estudantes, professores e funcionários. A pergunta base girará em torno do tema central do livro. Você tem uma musa inspiradora ou um muso inspirador? Quem? Para essa atividade, é interessante trazer a participação de professores da área de matemática, para que possam ajudar os estudantes a planejar, executar e colocar em planilhas os dados da pesquisa. Em uma das passagens do livro, a autora nos fala sobre a mitologia grega ao comentar sobre as musas. Nesse momento, podemos aproveitar para trabalhar o tema em uma atividade multidisciplinar, trazendo conhecimento sobre mitologias para a classe, dividindo os alunos e alunas em 3 grupos e pesquisando mitologia grega, mitologia indígena e mitologia africana. Feito o levantamento da pesquisa, é hora da roda de conversa, cada grupo contando o que encontrou e todos discutindo as mitologias e suas inspirações para nossos dias. O livro Musas e Músicas, A Mulher por Trás da Canção, é um exemplo muito interessante de como o jornalismo, a literatura e a música podem se entrelaçar. A obra, portanto, não é ficcional, retrata fatos, pessoas reais, histórias de vidas reais da cultura brasileira. Então, por que seria literário o livro? Primeiro, porque nem toda literatura é ficcional. Há várias modalidades de literatura que trabalham os fatos, são as biografias, as cartas e os diários, por exemplo. Segundo, porque existe o jornalismo literário, que empresta da literatura uma linguagem estética e vai além da utilidade de informar, gerando sentidos e emoções para trazer a realidade sem a objetividade intrínseca do jornalismo hard news. Ler o livro, portanto, é diferente de ler um jornal diário, apesar das semelhanças entre ambos. Podemos aqui fazer um exercício de comparação entre 2 gêneros literários presentes no livro, o narrativo e o lírico. O primeiro é predominante e está presente nos textos da autora narradora. O segundo está nas músicas, que são um dos principais focos do livro e são escritas em texto lírico, sentimental e poético. O livro traz ainda figuras de linguagem e outras ferramentas típicas da literatura. Tudo isso permite diversas formas de leitura, interpretação, pesquisa e aprendizado. Para manter o interesse da turma sobre o tema e incentivar outras leituras, indique livros e filmes que tratem do assunto. Alguns exemplos são Deusas, os mistérios do divino feminino, uma história da música popular brasileira, das origens à modernidade, e uma reportagem do Globo Ecologia, que aborda os mitos indígenas. Esperamos que gostem dessa obra, que mistura texto jornalístico e poesia, falando de mitologia e com muita música. Boa leitura e um ótimo trabalho a todos!